E a campainha já tocou no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, temos as imagens ao vivo dos ministros se dirigindo aos respectivos lugares. Todas as quartas e quintas-feiras nós acompanhamos isso aqui pela TV Justiça, na expectativa para a leitura da ata da sessão anterior e o início dos julgamentos no plenário do STF. E, como sempre, nós vamos acompanhar ao vivo aqui na TV Justiça, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. É com enorme alegria que declaro aberta a 28ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 20 de setembro de 2023, saudando meus queridos pares, querida ministra Carmen Lúcia, saudando o nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, saudando as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores, todos os que estão presentes, que nos assistem, inclusive de forma virtual. Registro a presença neste plenário dos estudantes do curso de Direito da Universidade Univille de Joinville, Santa Catarina, dos estudantes do ensino médio da Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbach Max Nordal, do Rio de Janeiro, e os estudantes participantes do projeto Supremo Tribunal Federal Escola dos 6º e 7º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, do Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos neste plenário. Permito-me lembrar, senhora ministra, senhores ministros, gaúcha que sou, que 20 de setembro é a data magna do estado do Rio Grande do Sul, feriado no meu estado, e cantado o 20 de setembro em nosso hino, o hino do Rio Grande do Sul, como precursor da liberdade. Em 20 de setembro de 1835, teve início a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, quando os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, entraram em Porto Alegre, dando início ao mais duradouro conflito armado da história do Brasil, que se estendeu por 10 anos e que resultou na proclamação da República do Piratini, ou seja, na independência do Rio Grande do Sul, do então Império do Brasil, por cerca de 7 anos. Eu, na verdade, estou aqui seguramente a evocar a minha saudade ao lembrar esses fatos, mas reputo muito importante que se louve e se celebre a sua terra, embora nós, gaúchos, tenhamos o maior orgulho e sejamos, antes de tudo, brasileiros. Eu peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de setembro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Subprocurador-Geral da República, Dr. Carlos Frederico Santos. Abriu-se a sessão às 14h55, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há algum reparo a ser feito na ata ou alguma complementação. Nada havendo, declaro-a aprovada. E antes de fazer o pregão dos processos da nossa pauta de hoje, eu registro o lançamento do livro em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, que estamos a proceder. Aqui está ele, vossas excelências todas vão recebê-lo. Essa publicação
em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, se faz nos mesmos moldes como foi feita nas gestões anteriores para os eminentes ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, quando da aposentadoria de suas excelências. Infelizmente, por problemas de agenda, não podemos contar hoje com a presença do ministro Lewandowski, como tínhamos previsto, e ele gostaria, e eu mais ainda, em função de viagem por toda uma quinzena de Sua Excelência e do momento em que a publicação ficou disponível a nós. Fica, contudo, como combinamos com ele, o registro de tão relevante lançamento nesta sessão. Eu acresço que essa obra consubstancia uma breve retrospectiva da brilhante trajetória do ministro Lewandowski nesta Suprema Corte, no exercício da jurisdição constitucional que reconhecidamente ele trilhou à luz da afirmação das liberdades e dos direitos fundamentais dos grupos vulneráveis e que se qualificou especialmente pela defesa institucional do Poder Judiciário contra todos os tipos de atos e movimentos arbitrários e intolerantes em relação ao papel desta Corte Constitucional na proteção da democracia. Não irei aqui reproduzir o vastíssimo currículo vitae do ministro Ricardo Lewandowski, de todos conhecido, mas permito-me brevemente lembrar que ele foi nomeado ministro desse Supremo Tribunal Federal em 2006, presidiu esta Casa e o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2014-2016, após ter integrado e presidido igualmente o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Lewandowski, sem dúvida, iluminou essa casa com a sua presença culta, afável, amiga, competente e equilibrada, e contribuiu de forma inestimável para que o Supremo Tribunal Federal cumprisse sua missão institucional, dando efetividade à Constituição de 1988, com o incremento da justiça social e da igualdade. Eu arremato essas brevíssimas palavras com um fragmento do discurso de Sua Excelência ao tomar posse na presidência deste Supremo Tribunal Federal, que bem resume-lhe a personalidade, o perfil e os ideais. Disse ele naquela oportunidade, aspas, nós também temos um sonho, o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado, que possa ocupar o lugar que merece no cenário social e político desse país. Um judiciário que esteja à altura de seus valorosos integrantes e que possa colaborar efetivamente na construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, como determina a Constituição da República, a qual todos os magistrados brasileiros, de forma uníssona, juraram respeitar e defender. E a exemplificar a importância dessa atuação na jurisdição constitucional, este livro reúne 17 acórdãos da lavra do ministro Lewandowski, pelos 17 anos em que aqui esteve. Dentre outros inúmeros julgados da maior qualidade e de sua relatoria, igualmente merecedores de destaque, e que todos teremos a oportunidade de relembrar a leitura deste livro. Nossos cumprimentos e respeito ao muito querido ministro Lewandowski. Chamo agora a julgamento para continuidade o recurso extraordinário 1.017.365, procedente de Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que tem como recorrente a Fundação Nacional do Índio, é como está grafado no processo, e como recorrido o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, nova denominação do Fátima, e também como recorrida a comunidade indígena Xoclen, terra indígena Ibiramala,
Clanho. Processo com inúmeros amici curiae, como já tivemos oportunidade de ver. Esse recurso extraordinário diz com o tema 1031 da repercussão geral e pertine às ODS 1, 2, 3, 10, 15 e 16. Tivemos já o voto de alguns ministros, todos relembram, e na última assentada, em continuidade do julgamento, após o voto vista do ministro André Mendonça, restrito à apreciação do tema 1031 e com a proposta de fixação de tese que ele anunciou, e também do voto do ministro Cristiano Zanin, que dava provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais, também com a proposta de tese, e ainda do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que dava provimento ao recurso, acompanhando, naquele momento e por hora, a tese proposta pelo ministro Cristiano Zanin. O julgamento foi suspenso. Eu lembro que o voto do ministro relator deu provimento ao recurso extraordinário, também propôs a fixação de tese e foi seguido pelo, ou melhor, e na sequência foi colhido o voto do ministro Nunes Marques, que abriu divergência para negar provimento ao recurso extraordinário. Houve, então, pedido de vista pelo ministro Alexandre, que acompanhou o relator no sentido do provimento do recurso extraordinário, mas propôs uma tese parcialmente diversa. Ou seja, muitos temas a debater. Hoje eu daria continuidade ao julgamento, colhendo o voto do ministro Luiz Fux, mas o ministro Dias Toffoli, com a concordância do ministro Luiz Fux, vai adiantar o voto e está com a palavra, ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes colegas, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados e advogados, todos da comunidade indígena que nos acompanham, todos os interessados particulares que também acompanham esse julgamento tão importante para a história da nossa nação, senhoras e senhores servidores, a imprensa, todos que nos acompanham nesse tema que talvez seja um dos temas mais transcendentais de julgamento nesta Corte Suprema, senhora presidente. O que tem na história do nosso país, um país que deve mais de 2/3 do seu território aos indígenas. Basta estudar os desdobramentos do que primeiro era o Tratado de Tordesilhas e depois o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso e as suas consequências. E daí nós não podemos deixar de registrar que, se nós temos essa amplitude, tamanho continental do nosso país, da nossa nação e de maneira integrada, deve-se, sim, principalmente aos povos indígenas. Estive recentemente, em abril, a convite da Universidade da Califórnia, na unidade de São Francisco, exatamente falando sobre essa temática. E lá também ouvi de professores, tanto dos Estados Unidos da América quanto do Canadá, que eles têm também situações de conflito, situações ainda não resolvidas com os povos originários dos seus respectivos países. Mas ouvi também deles de que nenhum deles tinha chegado a uma solução tão justa e correta quanto a da Constituição brasileira de 1988.
Dito isso, senhora presidente, eminentes colegas, não posso deixar, evidentemente, de, em primeiro lugar, agradecer a enorme gentileza do meu amigo, querido, ministro Luiz Fux. Haja vista que na outra assentada eu seria, porque Sua Excelência estava, por motivos mais do que justificados, ausente, e eu sugeri a Vossa Excelência que tentaria formular, diante das várias teses apresentadas, uma tentativa, e diante da maioria que já se pronunciava, com 4 votos do relator mais 3 votos, no que pertine ao tema central, marco temporal 5 de outubro de 88, e, evidentemente, com 14 anos nesta corte e conhecendo os eminentes colegas, nós sabemos matemática, sabemos qual é a tendência dos votos futuros. E, nesse sentido, senhora presidente, eu disse a Vossa Excelência, e Vossa Excelência também devo agradecer a gentileza de ter me oportunizado o tempo necessário para que eu tentasse, evidentemente é uma tentativa, de trazer uma solução que, abordando várias das teses propostas por votos que tendem a ser os votos majoritários, cheguem a uma possibilidade de uma solução que, no meu olhar, seja mais completa possível no sentido da pacificação e da efetividade da Constituição no que diz ao conceito de terras indígenas de maneira mais completa possível para tentar, através desse julgamento, evitar o máximo de conflitos possíveis. A gente sabe que a questão da litigiosidade é a função do judiciário de dirimir. Então, quanto mais nós tivermos condições de trazer uma tese que aborde o máximo de questões, eu penso que nós teremos condições também de evitar o máximo de conflitos existentes ou futuros. Gostaria, então, de agradecer a Vossa Excelência o tempo que me foi dado para uma reflexão maior, cumprimentar o eminente relator, não só pelo fato de ter colocado o tema que foi aprovado à unanimidade para fins de repercussão geral, mas também pelo voto trazido, mas, evidentemente, também os votos proferidos a partir da divergência inicial do ministro Nunes Marques, depois do voto vista do ministro Alexandre de Moraes, também pensando numa situação de tentar soluções que também contemplem hipóteses que, do ponto de vista concreto, não estão, né, no litígio específico do caso, mas diante da amplitude da repercussão geral, nos possibilitando um debate mais amplo do que é o regime jurídico da posse indígena em nossa jurisdição constitucional. E, a partir daí, o voto do eminente ministro Zanin, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, o voto do ministro André Mendonça e, por fim, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E daí, cumprimentando toda essa produção extremamente densa do ponto de vista histórico, intelectual, do ponto de vista de hermenêutica constitucional, de técnica e de olhares da diversidade do colegiado, que é extremamente relevante para a função de guarda da Constituição e de solução das controvérsias. Mas essa é uma controvérsia histórica, senhora presidente, porque, na verdade, é uma controvérsia que é julgada, se nós formos olhar pelo olhar da história, pelos invasores. Nós estamos aqui a julgar a pacificação de uma situação histórica. E estamos aqui a julgar não situações concretas. Nós estamos aqui
julgando o destino dos povos originários do nosso país. É disso que se trata. Então, senhora presidente, sabendo que é um tema extremamente complexo, e se eu fosse fazer uma leitura de um voto abordando tantas questões necessárias do ponto de vista histórico, do ponto de vista de todas as constituições, como foram tratadas as terras indígenas em nosso país, eu tomaria um tempo muito grande da Corte. Eu vou pedir licença, mas eu sei, para a alegria dos eminentes colegas, de resumir o voto e, inclusive, já fiz chegar aos chefes de gabinete de Vossas Excelências, infelizmente pedindo desculpas, porque... Não apoiado, nós queremos ouvi-lo integralmente. Pedindo escusas pelo fato de né, nós temos aí centenas de casos toda semana no plenário virtual. Não sei quem inventou isso, mas são centenas de casos no plenário virtual. Cecília, você não tem nem ideia de quem inventou? Não. Não. Mas, enfim, senhora presidente, e temas, né, eu comentava ontem com a minha chefe de gabinete, a doutora Daiane Nogueira Lira, esse um mês e meio de Vossa Excelência, né, o segundo semestre, agosto e agora 20 dias de setembro, parece que foi um ano. Tamanha a relevância e os temas, né, e penso que isso também se deve à condução tão firme e tão importante de Vossa Excelência à frente desse Supremo. Eu tinha que compensar o mandato menor, ministro Toffoli. Estou contando com Vossas Excelências todos num trabalho, né, hercúleo. Então, sabedor das várias demandas, eu trago um voto bastante resumido. Não é o voto completo, mas pensando em facilitar a possibilidade de uma compreensão mais coletiva e, eventualmente, consensual. Vou trazer aqui questões que não foram abordadas ainda. Por isso, eu vou focar mais naquilo que eu estou a inovar a partir dos pressupostos do eminente relator, do que naquilo que já estarei a acompanhar, ou também evitarei de dialogar com as divergências, porque nós já temos essas questões todas bastante formuladas, mas, evidentemente, sempre aberto o debate. Senhora presidente, para fins de registro, digo que adoto o bem elaborado relatório do eminente ministro relator Luiz Edson Fachin, a quem já cumprimentei e reitero os cumprimentos. Como disse, farei a leitura de um resumo do voto escrito a ser juntado aos autos. Começo por explicar o alcance que considero pertinente ao exame destes autos, que vai além do caso concreto aqui em discussão. Em face da disciplina constitucional da posse indígena. O cerne da questão constitucional em debate é a definição, não só do caso concreto, mas em repercussão geral, do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Na manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral da temática, o eminente relator Edson Fachin bem apontou ser, abro aspas, Sua Excelência apontou na repercussão geral, necessária a fixação de interpretação constitucionalmente adequada ao Estatuto da Posse Indígena de Terras no Brasil em todos os seus desdobramentos. Fecho aspas. Então, isso, a repercussão geral trouxe essa dimensão. Por isso, não estou aqui me justificar que eu adentrarei em questões que até agora não foram abordadas, mas para dizer que
são questões que eu entendo que estão dentro dessa dimensão. O Estatuto da Posse Indígena de Terras no Brasil em todos os seus desdobramentos. O voto que trago hoje tem em conta essa perspectiva mais ampla de apreciação do artigo 231 da Constituição Federal relativamente à disciplina da posse indígena, de modo a que o exame realizado, sob a intersecção dos pensamentos apresentados pelos ministros desta Corte, apreenda o intuito constitucional da norma e contribua para a pacificação dos conflitos existentes acerca da temática. Nesse sentido, entendo que este paradigma disciplina verdadeiro sistema da posse indígena. Nele, para além da questão acerca da centralidade das terras no modo de vida indígena e da correspondente ordem de demarcação, disciplina-se ainda acerca das terras: 1. O aproveitamento econômico. 2. A nulidade das ocupações não indígenas. 3. E o direito de defesa, inclusive em âmbito judicial. Como se sabe, foi a Constituição de 1988, na qual se teve a formulação de inédito paradigma jurídico constitucional em matéria indígena. Ao adotar a opção pela consagração da pluralidade, a Constituição Cidadã formulou regramento consentâneo com a diversidade cultural dos povos, reconhecendo ao modo de vida indígena o direito de existir, o direito de existência. Ao tempo em que parametrizou as situações nas quais esse direito deveria ser objeto de ponderação frente a outros valores constitucionais. Ao comentar a sucessão constitucional em matéria indígena, Eloy Amado Terena aponta que os textos constitucionais que se seguiram à Constituição de 1934 trataram das terras indígenas a partir da visão puramente civilista, de, abro aspas, respeitar a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas que ali estão, fecho aspas. E diz ele: somente com a Constituição de 1988 que o legislador se preocupou em tratar da terra indígena como instituto diferenciado do direito civil e ainda traçando os elementos conceituais que marcam a posse indígena. Fecho a citação. Em síntese, como bem já destacado pelo ilustre relator, ministro Edson Fachin, a Constituição de 1988 trouxe verdadeiro, abro aspas, estatuto da posse indígena de terras no Brasil, fecho aspas, sob os influxos dos quais, entendo eu, se deve apreciar a questão constitucional no que pertine à repercussão geral aqui posta. Com essa perspectiva, é que passo a discorrer, e aqui volto a reiterar, um resumo, brevemente sobre as teses que proponho, em relação às quais tecerei maiores comentários apenas naquelas que considero acréscimos ao quanto já exposto pelos votos anteriormente proferidos pelos eminentes colegas da Corte. Para não me demorar, já adianto que acompanho integralmente o ministro relator Edson Fachin em relação aos itens de sua proposta de tese de números 1, 2, 5, 7 e 8.
nos quais eu apenas faço uma renumeração, em alguns casos, em razão da ordem lógica diante das sugestões e acréscimos que apresentarei. Mas esses itens todos eu subscrevo literalmente. Apenas numa questão de semântica, eu uso a palavra indígena e não índios, por uma questão semântica, ministro Fachin. Nos itens, em alguns casos desses itens, 1, 2, 5, 7 e 8, estou a subscrever o voto de Vossa Excelência e as teses de Vossa Excelência. Sendo assim, estou integralmente de acordo com as seguintes teses. Penso que é importante rememorar. Estou de acordo com as teses assim propostas e passo então a ler as propostas do ministro Fachin no seu item 1. A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. Item 2. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 do texto constitucional. Item 5 da tese do ministro Fachin, que subscrevo. O laudo antropológico, realizado nos termos do decreto 1776 de 1996, é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena, determinada de acordo com seus usos, costumes e tradições. Na minha proposta de tese, ao final, enunciarei, esta fica remunerada como item 9. Item 7 da proposta de tese do ministro Luiz Edson Fachin. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. Na minha proposta, esta tese fica renumerada como item 10. Item 11. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Na minha proposta, essa tese fica renumerada como item 11. Pois bem, além de acompanhar na íntegra esses itens das teses propostas pelo ministro Edson Fachin, acompanho também Sua Excelência quanto ao item 10 de sua tese. No entanto, aqui, além da renumeração, eu sugiro uma alteração de redução e a inclusão expressa do direito do exercício das atividades tradicionais e da previsão atinente à gestão compartilhada na área sob dupla afetação entre os órgãos ambiental e indígena, com necessária participação da comunidade indígena nas respectivas deliberações. Proponho, então, a partir da proposta do ministro Edson Fachin, no seu item 10, na minha formulação completa de tese seria o meu item 12, o seguinte texto: a ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, vírgula, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Ou seja, para deixar bem claro que, embora há uma proteção ambiental,
tem que ser sempre assegurado o exercício das atividades tradicionais dos indígenas e a gestão compartilhada da área por eles ocupadas pelos órgãos ambientais e indígenas pertinentes, com a participação direta dos povos originários nas decisões que lhes afetem. E veja que curioso, aqui nós estamos numa disputa de uma reserva florestal com uma comunidade indígena. Mas aqui eu estou a falar da tese, não do caso concreto. Eu acho muito importante, senhora presidente, e como o decano me permitiu ler o voto integral, mas não farei, eu vou reler esse item, porque eu penso que... O ministro Alexandre tem uma sugestão de Vossa Excelência voltar ao ponto inicial. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível... Deixa eu pegar como está aqui na minha tabela a proposta do ministro Fachin nesse tema. Só para deixar claro o item 10 do ministro Fachin. O ministro Fachin, nesse ponto, em seu item 10, diz o seguinte, abro aspas, ministro Edson Fachin: há compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional ao meio ambiente, fecho aspas. Eu estou acrescentando que deve ser assegurado o exercício das atividades tradicionais dos indígenas e também a gestão compartilhada da área por eles ocupadas pelos órgãos ambientais e indígenas pertinentes, com a participação direta dos povos originários nas decisões que lhe afetam. Então, é possível uma gestão compartilhada, mas as prerrogativas dos povos indígenas têm que ser levadas em consideração, inclusive a sua tradicionalidade na forma de exploração daquela área que virou um parque ou virou uma reserva ambiental, melhor dizendo. Então, aqui é por isso que eu digo na proposta que fiz distribuir, proposta do ministro Edson Fachin, com sugestões de alteração por mim realizada. Pois bem, então aqui são os pontos em que eu acompanhei o ministro Fachin no meu voto substancial, aqui resumido, e numa das teses com essa sugestão de acréscimo. Agora eu passo ao ponto central, tese do marco temporal, também de forma resumida. No que concerne especificamente a chamada tese do marco temporal, primeiramente, teço algumas breves considerações. Já salientei que a Constituição Federal de 1988 foi inaugural na forma como expressou o alcance das terras indígenas, substituindo a expressão até então utilizada nas constituições anteriores, nas quais se aludia a, abro aspas, posse permanente das terras que habitam, fecho aspas, para, na de 1988, adotar a que se refere aos, abro aspas, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, fecho aspas. E aqui não há dúvida, a substituição foi carregada de intencionalidades. Já tive a oportunidade de votar sobre o tema nesta Corte, nos autos do mandado de segurança 32.709, no qual se pretendia impedir a expedição de decreto homologatório de demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos. Neste julgado, fiz constar que para a identificação da tradicionalidade da ocupação guarani,
haveria que se considerar que a dinâmica relacional desse grupo indígena com o Morro dos Cavalos não se dava apenas pela sua efetiva presença no local, quando do advento da Constituição de 1988, mas, sobretudo, pela sua relação simbólica com a terra, da qual muitas vezes se afastou pela presença dos colonizadores, sem, contudo, perder o vínculo com o que chama de mundo original. Pois bem, essa é a compreensão que mantenho no exame dos dispositivos constitucionais. A Carta de 1988 não pretendeu romper com as concepções do mundo dos povos indígenas. Ao contrário, optou por expressamente respeitá-las e consagrar sua efetivação por meio do reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas. Como explica Baniva, os povos indígenas se relacionam com o espaço, como, abro aspas, o conjunto de seres, espíritos, bens, valores, conhecimentos, tradições que garantem a possibilidade e o sentido da vida individual e coletiva. Fecho aspas. A autora ainda expressa, abro aspas, para os povos indígenas, o território compreende a própria natureza dos seres naturais e sobrenaturais, onde o rio não é simplesmente o rio, mas inclui todos os seres, espíritos e deuses que nele habitam. Para os índios, o invisível faz parte do visível, assim como os não-humanos fazem parte dos humanos. O mundo dos mortos, dos espíritos e dos deuses não está em outra dimensão cósmica. Está na própria natureza que constitui o território indígena. Os deuses indígenas não existem sem a natureza, real e concreta. Fecho aspas e cito a fonte. Digo, então, essas múltiplas relações com a terra são muito distintas das vivenciadas pelos não indígenas. E, por isso, nem sempre é por nós não indígenas, compreendido o alcance da proteção constitucional assegurada aos povos originários. Nesse sentido, expressões como, abro aspas, é muita terra para pouco índio, fecho aspas, e já disse aqui no início que nós devemos aos povos indígenas mais de 2/3 do nosso território. Veja os estudos e a coletânea do Itamaraty sobre os tratados de Tordesilhas, 1/3 de território era garantido, e depois os desdobramentos, com a unificação do Reino Brasil e Espanha, e os tratados de Madrid e de Santo Ildefonso, que faz a divisão, novamente, dos territórios, e qual é o personagem que permitiu que o Brasil ampliasse o seu território em 2/3, os povos indígenas. É muita terra para pouco índio. São a referência mais clara, ao meu ver, dessa incompreensão, em claro desencontro com o intuito constitucional, que é o de assegurar o direito às terras indígenas a partir da concepção dos próprios povos sobre a sua terra, do modo a lhes permitir que a ocupação se estabeleça conforme seus usos, costumes e tradições. Isso pode ou não pode ser uma vontade minha ou um desejo meu, é um mandamento da Constituição, no meu olhar, e eu, como guarda da Constituição, devo a ele dar a efetividade necessária. Com isso, também,
Não estou a dizer que a Constituição procedeu, com seus dispositivos, a um regresso à condição primeva dos povos. Senão, nós deveríamos devolver todo o território nacional aos povos indígenas. E isso, evidentemente, não foi e não é a vontade da Constituição, nem seria, dentro da formação histórica da nação brasileira, o desejado por ninguém, nem pelos não indígenas, nem pelos indígenas. Então, a Constituição não procedeu a um regresso à condição primeva dos povos, para garantir todas as terras quantas já lhe foram de posse em tempos remotos e imemoriais. Não vislumbro na Constituição esse alcance. E não vislumbro nem mesmo nos movimentos de pleito demarcatório indígena essa pretensão. Nunca vislumbrei, passei por outros cargos públicos e nunca vislumbrei essa pretensão. O mandamento da Constituição, como já salientado, foi estabelecer a perspectiva não dogmática, no sentido de não civilista, de ocupação das terras pelos povos indígenas, para lhes garantir a proteção a seu modo de vida, que perpassa pela garantia de usufruto exclusivo de suas terras. Essa ideia em nada se confunde com a chamada posse imemorial. Expressão que, saliente-se, jamais foi adotada pela Constituição. Melhor dizendo, foi intencionalmente afastada pelo Constituinte. Precisamente para que não se desse essa conotação no exame do texto constitucional. Portanto, ao adotar a teoria do indigenato e assegurar a proteção à terra e ao território indígenas, a Constituição de 1988, longe de pretender assegurar o retorno dos povos indígenas a uma situação imemorial, pretendeu ser firme, sim, quanto à necessidade de se lhes assegurar seu modo de vida e a permanência dela, o que perpassa necessariamente pela ocupação de suas terras em extensão que toma por base os critérios precisamente definidos no texto constitucional, ao estabelecer o conceito de terras tradicionalmente ocupadas. E aqui permita-me repetir, abro aspas, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Fecho aspas. É a Constituição. Portanto, o comando constitucional do artigo 231 é, a meu ver, direcionado à concretização e efetividade dos direitos indígenas, que partem todos do direito à terra, na dimensão de seus modos de vida. E não há no texto constitucional previsão normativa a constituir um suposto marco temporal à consagração que pretendeu efetivar. Em razão disso, quanto às teses, acompanho a seguinte proposta do eminente relator, com algumas alterações de redação propostas pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. E aqui já estou indo, então, ao ponto da tese, a partir do item 3 do eminente relator, com alterações do ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, que também partiu da tese do eminente relator, no que pertine ao marco temporal. E aqui, então, eu acompanho
a redação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Item 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Do ponto de vista objetivo, também é o sentido da tese formulada pelo ministro relator, mas com outras palavras. E aqui eu opto pelas do ministro Alexandre de Moraes. Agora passo a um outro ponto, senhora presidente. Ministro, nessa parte do seu voto, Vossa Excelência deixa explícito que já transcorreu por aí, às vezes até no anedotário, de que, por exemplo, Copacabana deveria ser totalmente desfeita para que ali se voltasse a ocupação de terras indígenas. Esse não foi o mandamento da Constituição. Não, foi a ratio legis da Constituição. Vossa Excelência me permite, ministro, porque o ministro acaba de ler exatamente em seu voto que a Constituição acolheu a teoria para nós, para mim também, que fiquei vencida na petição 3388, quanto à teoria do indigenato, que a Constituição, para nós, no nosso entendimento, adotou exatamente a teoria do indigenato, não a de posses imemoriais, que aí sim seria voltar aí Vossa sim Excelência atingiria afirma. Copacabana, atingiria São Nós Miguel afastamos Paulista, o marco temporal. o pátio do Colégio em Mas é São para Paulo. afastar, Sim, nós afastamos o marco fantasma, né? temporal exatamente com base na teoria do indigenato. Pois bem, passo então, agradeço o ministro Fux, porque é importante esse esclarecimento. Nós não estamos aqui a dizer exatamente o que eu procurei tentar esclarecer. Não, a Constituição não optou pela teoria da posse imemorial. Né? Há que se ter um vínculo. Né? Agora, esse vínculo não está obrigatoriamente no marco de 5 de outubro de 1988. Acaba com Copacabana. Por favor. Ministro Gilmar, vou reler aqui, então, quanto ao marco temporal. Eu estou dentro do mesmo espírito do voto do relator, mas com a redação proposta pelo querido amigo Alexandre de Moraes, o item 3 da tese, a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988, ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Passo, então, agora ao seguinte item. Das consequências do regramento de posse indígena aos ocupantes não indígenas. A temática indenizatória. Vossa Excelência me permite? Pois não, com todo prazer. Eu estou ouvindo com todo encantamento. Eu estou ouvindo com todo encantamento o voto de Vossa Excelência e essa é uma questão até que me faz relembrar. Na verdade, o Supremo fixou retomou a tese do indigenato até num caso em que eu tive uma participação bastante intensa. Como parecerista. Como, na verdade, advogado da União, procurador da República, no caso das propriedades do Xingu. Até então, o tribunal vinha com a jurisprudência de que era preciso posse efetiva, no sentido do direito civil, e há vários precedentes nesse sentido. E depois, então, depois desse caso, que o requerente, o autor era o próprio Estado de Mato Grosso, que queria a indenização por todo o Parque do Xingu, portanto, 22 mil quilômetros quadrados,
o Supremo se debruçou sobre essa questão e então examinou esse aspecto. Mas ali se discutiu exatamente aquilo que Vossa Excelência está demonstrando, que, de fato, já havia posse indígena, e essa continuou, porque o parque foi estruturado nos anos 60 nesse contexto. Era até um projeto de 200 mil quilômetros quadrados, acabou reduzido para 22 mil quilômetros quadrados, mas ali havia índios em toda a extensão do rio Xingu, numa e noutra margem. Então, se demonstrou, ao contrário até do que as perícias indicavam, que era mesmo posse de índios, e os índios continuaram. É claro que, como nós sabemos, com a criação da Cuiabá-Santarém, alguns índios foram também deslocados para lá, mas ali era habitat indígena desde sempre. O debate, que me parece que precisa ser cauteloso, é exatamente em relação ao ponto que Vossa Excelência afere sobre a questão imemorial, porque, claro, advogado-geral da União também discutia as questões relativas aos antigos aldeamentos indígenas, que, segundo o entendimento do próprio Supremo, pertencem à União e hoje estão destinados a várias pessoas. Se nós quisermos discutir, dependendo da perspectiva, teríamos que fazer essa volta, não é, ao tempo. E aí eu falei em tom jocoso esses dias aqui do caso aqui do Noroeste, em que de uma hora para outra teria aparecido alguns integrantes de uma tribo e geraram aí debates em torno do assunto. Não há registros, desde a chegada aí da Comissão Cruz e tal, de índios aqui. Houve índios no passado no Distrito Federal? Claro. Evidente. Agora, qual é essa medida para fins de discutir essa temática? O que é? Né? Se formos discutir, né, ministro Fux, Copacabana, certamente, né, é um locus adequado. Então, o que é isso? Como que se faz isso em termos de uma situação pacífica? Eu brincava com o ministro Fachin. Esta mesma faixa vai de Florianópolis, essa discussão que está colocada nesses autos, até Curitiba. Daqui a pouco o seu apartamento lá estará dentro desse contexto. É essa a questão. O que é? Porque, de fato, o território todo era indígena. Ou alguém tem dúvida disso? No século XVIII, o Distrito Federal era ocupado por indígenas. O que é? Quer dizer, o que de fato... O marco temporal foi uma saída nesse contexto de fazer Tanto é que eu já chamei a atenção no voto, e está longe de ser uma solução perfeita. Tanto é que no debate que se travou aqui, à época do caso Raposa Serra do Sol, se falou que nos casos de fraude ou de expulsão violenta, a ministra Carmen sabe, que não era aceitável a aplicação do marco temporal. Era só uma tentativa de colocar algum tipo de critério objetivo. Esse é o dilema que se coloca, sempre. Toda vez que se diz, bom, necessitamos de mais terra, vamos demarcar. Também as condicionantes de Raposa deixaram alternativas. Preciso de mais terra. Desapropria-se. Era essa a perspectiva. Por quê? Do contrário, a partir de fórmulas apodíticas muito gerais, por que não também esse prédio do Supremo Tribunal Federal? Alguém vai ter dúvida de que em algum momento houve indígena por aqui? E, em muitos casos, isso alarga os conflitos. Eu lhes contei aqui de uma visita que fiz em 2013 ao sul da Bahia. E lá
tem um conflito muito acirrado. E não conheço os detalhes, mas, obviamente, que lá teve indígenas e, agora, fazendas que estavam consolidadas há muito tempo, segundo se diz, agora estão sendo vindicadas. Qual é o limite disto? Para os fins gerais. É aquele caso em que a famosa antropóloga portuguesa queria que aquilo virasse uma província de Valência, salvo engano, e que tudo ficasse sob uma administração indígena. Felizmente, acho que ela não conseguiu implementar esse desiderato, até porque ela já estava em Timor-Leste. Mas, veja, é só essa questão. Porque há terra suficiente no país para essa acomodação. Raposa, estive lá, são 17 mil quilômetros quadrados. 1.700.000 hectares. É um território imenso para uma população pequena de índios. E veja, de fato, como ministro Toffoli, e eu esgrimi muito esse argumento no caso do Xingu, o índio perambula, o índio anda, o índio precisa de espaço. Espaço vital, vamos usar até a expressão. Isso é necessário. É fundamental. Mas é preciso que haja olhos para ver e saber como que vai se dar essa realidade, como que isso vai ser implementado e com que grau de responsabilidade. Lá em Raposa nós vimos pessoas que saíram, tiveram que deixar. Aqui, no debate de Santa Catarina, na ACO, mais de 400 pessoas. A maioria minifundiários, que terão que ir para algum lugar. Então, é isso que precisa ser colocado. Para não satanizar a data 5 de outubro, passou-se uma risca para dizer, de fato, era necessário que houvesse um critério, posse naquele dia, naquele período. Agora, claro que podem ocorrer situações que, de fato, serão questionadas. Os índios foram, de fato, expulsos. Agora, dependendo do conceito de desintrusão, de expulsão, de coerção, é provável que isto valha para o Brasil todo. Então, é preciso que, de fato, concordo com Vossa Excelência, que isto se coloque dentro de uma dada dimensão de plausibilidade. Ou, do contrário, nós não vamos estar resolvendo esse problema e devolvendo-o em uma dimensão, talvez, maior. Porque as resistências continuam, o questionamento continua. Então, é preciso que nós estejamos muito atentos a isso. O bode satânico se tornou o marco temporal, mas está longe de ser. Eu vim em Raposa Serra do Sol, e eu espero que tenha mudado muito, senhor Procurador-Geral, mas o que falta aos índios não é terra. O que falta a eles é um apoio de estrutura básica, de medicamentos, o único recurso que entra lá, ou entrava, pelo menos na época, eu estou falando de óleos antigos, LOAS, assistência social, Bolsa Família. É para isso que se quer, dá até a impressão que as pessoas vêm vindicar postos de saúde, escolas e outras melhorias, os índios, dizem assim, não, isso a gente não tem. Mas se vocês quiserem mais terra, a gente faz. Não é isso que resolve. Então, isso precisa ser olhado. Como que vai se encaminhar esse assunto?
haverá locais, estados, vejo, por exemplo, a afirmação dos Guaranis em Mato Grosso do Sul, em que se fala que falta terra. E aí tem que ter um encaminhamento. Se imputa até o suicídio, mas é preciso que nós tenhamos essa dose de realidade no nosso raciocínio, sob pena de estarmos a oferecer soluções ilusórias. Pode-se revogar o marco temporal, a dificuldade vai continuar. A dificuldade vai continuar. Por que não se fez, antes da discussão de Raposa, quando se estabeleceu o marco temporal, nós já tínhamos quantos anos de Constituição em vigor? E por que as demarcações não andaram? E as dificuldades vão continuar nesse debate. É preciso que se construa um ambiente muito mais dialógico e que se entenda o que se quer, de fato. Mas, eu peço desculpas, mas aproveitando exatamente a deixa desse seu voto em relação ao conceito de posse imemorial, é que eu coloco essas observações. Agora, não, a nossa opção é outra. Nós queremos, como lá a nossa querida antropóloga portuguesa, devolver o território, essa parte do sul da Bahia, aos indígenas. É disso que se cuida, que vire uma província indígena. Bom, se é disso que se cuida, é outra coisa. Mas parece que há dificuldades na Constituição para se fazer isso. Não é? Parece que a República Federativa do Brasil tem uma outra conotação. Então, isto que precisa ser dimensionado. Qual é o limite? Como nós vamos fazer esse retorno, esse ressurreição? Em que limite? Eu posso arbitrar como? Foi isso que se tentou com a ideia do marco temporal. E eu quero lembrar, antes da existência do marco temporal, já nós tínhamos problemas de demarcação. Tanto é que o texto constitucional foi descumprido. A ideia do prazo de 5 anos, não foi cumprido. Mas aqui tinha um outro debate, que é o debate sobre redemarcações, expansão de áreas já demarcadas. Portanto, esse é o ônus. Veja, longe de mim, talvez até adira a teses que se coloquem na linha do voto do ministro Alexandre, do ministro Toffoli, mas é preciso que nós saibamos que nós estamos discutindo e o que nós queremos. E, na linha de Dow, bem-vindos, caros colegas, ao deserto da realidade. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de 35 anos da Constituição, em que andou pouco a demarcação. E não foi por culpa de Raposa Serra do Sol e da decisão do marco temporal. O marco temporal aí é um xiste, é um fantasma. Não foi por conta disto. Por conta de outras dificuldades e realidades da vida dura como ela é. Então, vamos olhar isto nessa perspectiva e saber, de fato, se conseguimos, tanto quanto possível, objetivar. Dar dados mais ou menos seguros. Nós sabemos, veja, essa questão da posse, não foi a Constituição de 88, o Supremo mudou antes, para voltar à ideia do indigenato, que já encontrava lastro na doutrina de Vitor Nunes Leal. Então, é tranquilo isso. E eu estou muito à vontade em relação a essa temática, porque, de novo, ganhei aqui. Fui eu que ganhei, posso dizer isso, em nome da Procuradoria-Geral, ganhei essa tese, reverti a tese do Supremo. O caso do Xingu, fui eu que ganhei. Modéstias favas.
porque até então essa tese era perdida. Então, é disso que se cuida. E é preciso que a gente ilumine esses fatos e encontre soluções que permitam essa interação e essa convivência. Porque, do contrário, vamos estar, como eu dizia ao ministro Fachin, nesse eterno ritornelo. Sempre estamos a repetir. Mas eu peço desculpas a Vossa Excelência, ministro Toffoli, mas quis trazer esses acréscimos à guisa de colaboração e de reflexão, e considerando, inclusive, a bela provocação que Vossa Excelência traz sobre o... Muito pelo Ministro Toffoli, contrário. Vossa Excelência me concede uma parte. Pois não, ministro Fachin. Vossa Excelência é o relator. Já que aqui se falou em dose de realidade, nós começamos esse julgamento já há algum tempo e, quiçá, seja o caso de rememorar alguns elementos à luz do que está nos autos. Nós, nesse momento, estamos julgando o recurso extraordinário que se origina de uma demanda de reintegração de posse, onde se debate exatamente o Estatuto da Posse Indígena. E, para isso, a repercussão geral restou reconhecida. E o que está aqui em questão é a área originária de 1996 desta reserva indígena de 14.804 hectares, que numa portaria, a portaria 1128/2003, foi para 37.108 hectares. Portanto, é preciso dar as dimensões para que elas também não sejam necessariamente superlativadas. Logo, no âmbito do recurso extraordinário, que é um recurso da União e da FUNAI, eu gostaria de relembrar o que está em debate aqui, se há efetivamente a prevalência da teoria de indigenato, isso é constitucional ou inconstitucional, o marco constitucional suscitado como constitucional de 5 de outubro de 1978, e até onde pude depreender do voto de Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, Sua Excelência também se coloca contrariamente à adoção do marco temporal, ou seja, dessa independência do reconhecimento das terras originárias, independentemente de um marco temporal específico. Já na ACO, que nós iremos julgar, aí é preciso que estejamos, quiçá, relembrados que o que se busca lá, diversamente daqui, que é uma possessória, lá se busca anular a portaria de 2003, ou seja, da ampliação de 14 para 37 mil. E lá há um pedido subsidiário de indenização por parte dos agricultores. E atendendo, aliás, essa dimensão de um procedimento dialógico, eu já houvera mencionado, mas me permito relembrar, que fiz uma audiência pública com os indígenas e os agricultores daquela área. Aliás, audiência pública muito proveitosa, marcada pela cordialidade das posições, pelas exposições as mais diversas e, portanto, esta é, digamos assim, a dose de realidade. É claro que em 35 anos da Constituição mais poderia ter sido levado a efeito. Aliás, se a União tivesse cumprido os seus afazeres naquele lapso temporal de 5 anos. E é importante até que os órgãos respectivos e seus titulares de agora ou de então, como o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, façam precisamente esta referência a que, na verdade, a União deixou de cumprir os seus respectivos deveres. Mas é apenas esta intervenção que faria para relembrar que aqui, no recurso extraordinário, o debate é precisamente esse, e foi sobre esse ponto, exclusivamente, que formulei os diversos itens da tese, e agradeço à parte ao eminente ministro Dias Toffoli. Regina, eu que agradeço os apartes realizados com os esclarecimentos, mas não há dúvida, ministro Gilmar Mendes, que Vossa Excelência, eu não me lembro ainda antes da Constituição de 1988, inclusive, atuando na defesa da União, haja vista que, então, o Ministério Público Federal tinha a dúplice função de fiscal da lei
de detentor da ação penal, mas também de defensor da União, como advogado da União, Vossa Excelência, então, atuou perante esse Supremo exatamente com esse posicionamento. Aliás, é uma lavra do ponto de vista teórico, histórico e de efetividade das mais belas que tem em defesa dos povos indígenas, que Vossa Excelência escreveu, e superando ainda à luz das premissas civilistas da Constituição anterior, a de 1988, Vossa Excelência conseguiu fazer o overruling, a superação da interpretação civilista para o Estatuto do Indigenato. E exatamente, quando Vossa Excelência pediu a parte, eu estava dizendo exatamente a diferença disso para a tese da posse imemorial, que essa não é que ela está omissa na Constituição, ela foi rejeitada pelo Constituinte. O Constituinte rejeitou essa tese. Então, evidentemente que não há que se falar, no meu ponto de vista, em um marco temporal no 5 de outubro de 88, mas também não há que se falar no retorno a épocas em que não há mais vínculo, de alguma forma, com aquela terra. Ou seja, há de se ter um vínculo. E, evidentemente, que todo dispositivo constitucional, normativo, interpretações e acordos do Supremo, mesmo súmulas vinculantes e repercussões gerais, não significam a pacificação social. É evidente que os vários agentes de Estado, da sociedade e as comunidades envolvidas hão de buscar essa pacificação, que não é uma obrigação só do Poder Judiciário. É um dever de todos. É um dever de todos. E aí, quando Vossa Excelência faz referência ao Noroeste, aqui é necessário registrar, historicamente, que o mais longevo presidente da FUNAI da história, o professor da Universidade Federal do Pará em Antropologia, professor Márcio Meira, foi mais longevo do que presidentes da época de governo militar. Ele foi presidente por 8 anos, segundo mandato do presidente Lula, primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, 8 anos presidente da FUNAI. Ele foi o primeiro a dizer que esses índios que estavam aqui no Noroeste não eram índios, que nunca teve índio no Noroeste. Não havia nenhum vínculo daqueles que estavam ali. E a FUNAI é uma instituição de Estado que fala em nome do Estado dentro das suas competências legais. E você tem que pressupor, todos nós temos que pressupor, que ela vai atuar de boa fé, como o Márcio Meira, como presidente, disse. Não, ali não é uma comunidade indígena, não existe essa comunidade indígena. Ministro Toffoli, me perdoe interrompê-lo, mas só porque, na linha do que está a dizer, só para registrar a presença no nosso plenário da presidente, atual presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, né? Hoje presidente da FUNAI, que aqui se encontra conosco. É isso. Senhora presidente, então, veja, o Estado se imagina que agirá com responsabilidade, e agirá dentro dos parâmetros que são fixados pela Constituição, pelas leis do nosso país e, em razão do nosso sistema jurisdicional, também com o cumprimento das súmulas vinculantes, das teses de repercussão geral que são fixadas por esta Corte para não só o Poder Judiciário, mas para a administração pública e a sociedade como um todo. Senhora presidente, eu vou passar, então, a um próximo item. Ele é um pouco mais longo. Não sei se Vossa Excelência preferiria adiantar o intervalo. Entendo mais oportuno, ministro Toffoli. Eu, particularmente, tenho audiência às 16 horas
e esse tópico que Vossa Excelência vai enfrentar agora é de capital importância. E eu não gostaria de cindir um intervalo. Então, nós anteciparemos o retorno. Faremos o nosso os tradicionais 30 a 40 minutos de intervalo, observando que estamos a suspender a sessão agora 8 minutos antes das 16 horas. Agradeço a Vossa Excelência, está suspensa a nossa sessão.